Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Cláudio Martins, eu sou psicólogo, especialista em dependência química. Seja bem-vindo aí ao canal Criarte Vida, o canal da sobriedade. Hoje nós estamos aqui na nossa sede, na família de Caná, junto com a família que tem esse problema tão grave que está destruindo a família. E tem pessoas que já têm muito tempo que estão aqui com a gente, tem pessoas que estão começando, parabéns pela decisão de estar vindo aqui, né? E tem você aí que está assistindo pela internet. Sejam bem-vindos todos. Hoje nós vamos abordar o tema que é perguntas e respostas sobre a codependência. Então, eu vou rodar o microfone. Olha para mim, ver se tem aqui. Nós vamos ter também a opção, que eu sei que tem gente que tem vergonha de fazer perguntas. Então você pode mandar, hoje eu estou com um assessor aqui, muito bom, Samuel. Por sinal, faz parte da diretoria da família de Caná. E ele que está me dando suporte técnico no site, no canal do YouTube. Então, se tiver alguma coisa ruim lá, é culpa dele. Tá? E ali está o WhatsApp da família de Caná, que vai estar com o Samuel. Então, se você quiser fazer a pergunta via WhatsApp, você pode fazer, não precisa se identificar. E vai ter a vantagem que depois eu vou pegar esses números e vou colocar vocês na lista de transmissão para estar mandando os comunicados de todo o nosso trabalho para você. E tem a oportunidade também de estar comunicando diretamente comigo. Nem sempre eu dou retorno de imediato, né? Mas assim que puder, eu dou esses retornos para vocês. Não dá para fazer atendimento via WhatsApp, né? Mas algumas orientações básicas, no horário que eu tenho disponível, eu posso contribuir com alguma coisa. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Já está valendo, o telefone do canal está ali, o WhatsApp, pode adicionar aí. E já podem começar a mandar as mensagens. E eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: como você vê a sua codependência? Em que momentos que vocês percebem isto no dia a dia de vocês? Começa pela minha direita ou pela minha esquerda? Oi? Vamos começar por aí? Então vamos começar por aqui. Pode se apresentar também, se quiser falar um pouco do seu problema, pode ficar à vontade. Eu sou Leonor, eu sou esposa do dependente que está na fazenda, né? Uhum. E É bom que vai aprendendo. eu aprendendo, né? Mas estou muito satisfeita, né? Graças a Deus. Eu estava muito satisfeita, graças a Deus, está tudo bem. Tá. Antes disso, deixa eu dar outra orientação. Como é que Hoje está proibido de falar do nosso dependente. Nós vamos falar do codependente. E se vocês quiserem fazer alguma outra pergunta, você pode fazer também. Ok? Vocês preferem ir rodando assim ou vocês preferem levantar a mão? A gente entrega. Levantar a mão. Ah, o tímido ia aparecer. Ah, você viu, Samuel? E eu precisava de alguém para levar o microfone então. Ah, já temos um assessor. Por isso que eu gosto de crianças. Esse aqui já é uma pré-adolescente, né? Oi, criança. Criança ou pré-adolescente? Criança. Então tá bom. Quem gostaria de fazer alguma pergunta sobre a codependência? Boa noite, meu nome é Renata. Eu tenho 2 irmãos adictos. Um está bem, está sóbrio há 5 anos. E o outro ficou 3 meses na fazenda de Caná e
acabou pedindo para sair, teve alguns problemas e saiu. No caso, minha mãe e meu outro irmão, a gente conseguiu administrar um pouco a codependência de não fazer tudo para os meus irmãos. Mas o meu pai não entende como ele deve agir com o meu irmão. Ele faz tudo que o meu irmão quer, meu irmão não está trabalhando, ele dá dinheiro para o meu irmão, ele cai no jogo assim, do meu irmão. Eu queria saber o que eu posso fazer para estar ajudando o meu pai nessa situação, para que ele possa ajudar o meu irmão de uma forma melhor. Em vez de eu responder, alguém gostaria de responder para ela? Que já passou por essa experiência? Ninguém? Foi eu. Ele precisa de acompanhar as reuniões aqui para poder mudar de comportamento. Diante do dependente, se nós não mudarmos de comportamento, nós seremos vencidos por eles. Deixa eu dar minha contribuição aí. O Vasco vai falar também? Pode falar. Preferência de vocês. Eu tenho um pai também que cobre tudo dele. Dá até o cartão dele da aposentadoria, dá para ele. Nós já conversamos com ele. Então, nós também estamos com essa dificuldade também, porque só ele é que dá, sabe como que é? O dinheiro. Ele pega o cartão, ele que faz as coisas todas, e ultimamente ele está roubando, sabe, o dinheiro do meu pai. Então, é uma coisa difícil para a gente. Eu também queria saber também sobre isso. O problema é o seguinte, enquanto não dá um basta, entendeu? Ele nunca mais vai procurar o Canaã, ele nunca mais vai querer tratamento. Porque o meu filho, o dia que eu falei com ele, eu falei, não me procura mais porque você não me pertence mais, você só me procura para dinheiro. Tchau para você. Ele procurou tratamento. Deixa eu responder. Tentar ser breve, porque eu falo demais. Bom, primeiro que é importante a gente entender que colocar limites não é só no dependente químico. Nós também temos que colocar limite nos codependentes, que não estão aceitando se tratar. Correto? Então, toda vez que o codependente vir reclamar de alguma coisa com a gente tem que ser bem taxativo e direto. Meu pai, você quer ter notícia do fulano? Tem reunião hoje lá no Caná. Porque com quem a gente não pode dar ouvido aos parentes que não estão se tratando. Porque eles estão muito mais doidos que nós. E se a gente fica dando muito ouvido, a gente fica dividido entre aquilo que a gente está escutando dentro dos grupos, dentro das palestras, com o que o pessoal da nossa família está falando e fazendo. Todos vocês já devem ter passado por isso, né? Começa a participar de reunião, começa a mudar de atitude, os outros familiares ficam lá. Nossa, mas que covardia! Como é que você tem coragem de fazer isso com o nosso menino? E às vezes menino de 30 anos, de 40, de 50, né? E a gente fica paparicando eles. Então, o codependente que não está aceitando vir se tratar, eu perguntei, como é que foi lá na reunião? Ah, você está interessado na reunião? Amanhã tem reunião. Não fala nada do que está acontecendo aqui. Porque eles não estão preparados para ouvir. Tem uma passagem da Bíblia que Jesus fala assim, não dê pérolas aos porcos. Eu gostei de entender isso. Porque se você for falar o que está acontecendo aqui na reunião, primeiro a pessoa não vai entender o contexto que aconteceu na reunião, a pessoa vai distorcer tudo e vai jogar dúvida na sua cabeça. Certo? A senhora parece com a Lili, hein? Parece? Quem conhece a Lili? Não parece, não? Com meus olhos? Eu acho que apareceu. Eu pensei que era ela. Bom, então,
Vocês entenderam? Segundo ponto, leva jornal, leva o livro. Falar nisso, alguém... Cadê meu assistente? Cadê meu assistente? Sumiu? Pega meu livro também. E, por gentileza, se puder pegar água para mim, fazendo um favor. Você tem que levar as reuniões lá para sua casa. Quando ele fazer essa pergunta, você está interessado nisso? Leia esse jornal aqui, que esse jornal fala sobre o tratamento. Não fica batendo boca com ele, não. Isso é um ponto. Ele vai começar a ficar meio grilado. E toda vez que você vir na reunião, tem que chamar. Nós estamos indo na nossa reunião, você vai? Todo dia vai arrumar uma desculpa. Uma hora vai vir, nem que seja para falar mal da reunião que não gostou. Para tentar te desarticular. Isso faz parte da codependência. Eita, o que seria de mim ser estante de assistente, viu? Nossa Senhora. Tem um aberto lá. Tá aqui. Oh, meu Deus, eu estou ficando doido. Obrigado. Nossa Senhora, o que seria de mim sem vocês? Nossa. Pedro. Então, coloca limite nos familiares que não estão participando das reuniões. Ficou claro? Hoje manda o WhatsApp do seu pai, dos pais aí. O engraçado é que hoje os pais estão virando mãe e as mães estão virando pais. As mães estão tendo muito mais facilidade de colocar limite do que os pais. Está invertendo os papéis. E manda os vídeos. Você assiste primeiro, lá no meu canal, vê algum vídeo que tem a ver com o seu pai, com o seu codependente que não está se tratando. Nossa Senhora, eu sou muito bem assessorado, meu Deus! E vai julgando a semente. Uma hora ela vai nascer, ok? Mais alguma dúvida? Muito bom. Dar o depoimento? Mas hoje está proibido de falar de codependente. Então, vamos falar. Boa noite para todos. Estamos falando do pai de uma moça, do irmão da outra, o cartão e tudo. Mas eu me coloco aqui como a pior de todas. Porque eu fazia isso com meu filho. Ele chegava perto do pai e o pai não dava. A idiota aqui dava, falei, não, meu filho, então toma R$5. Amanhã eu vou comprar uma Coca-Cola. Coca-Cola dele era Dreyer e vodka. Tem 4 meses que ele está bebendo. Só que, nesses 4 meses, ele chegava perto de mim e me pedia, mãe, me dá. Eu estava sempre dando. A minha filha psicóloga virou para mim, mãe, a senhora está estragando meu irmão. Parei de dar ele o dinheiro. Parei. Ele me agride a todo instante. A senhora não entende nada, a senhora é isso, a senhora é aquilo. Eu falei com ele, ó, não tem importância, eu posso ser tudo. Só tem um caminho para você. Presença de Deus acima de tudo e não tem dinheiro mais para você. O dia que você quiser uma Coca-Cola, um café, qualquer coisa, eu vou e junto com você e te dou. Por quê? Ele bebia e eu ia atrás dele no bar. Chegava lá, ele estava bebendo, eu só cruzava os braços, olhava para ele, ele vinha embora. Chegava em casa, ele falava, a senhora me pôs em dificuldade lá. Falei, não, a dificuldade está em você. Então, você que está querendo entrar no buraco, então vamos entrar. Você não quer ir no ar, você não quer nada. Então, ele agora conscientizou. Por quê? Ele perdeu o amigo, perdeu filhos, tem 4 filhos. Perdeu a esposa, perdeu tudo. Só faltava me perder. Então, eu agora passei a dizer não para ele. Ele pode brigar comigo, me xingar, mas com isso, que eu dei um pouco de gelo nele,
Ele está ali, ó. Mãe, pelo amor de Deus, me interna que eu sozinho não aguento. Então, graças a ele, aliás, graças a Deus primeiro, e depois ele vendo que ele estava também me perdendo e perdendo o pai dele, ele tomou o caminho necessário, que é esse que nós estamos aqui. Desculpe por tomar o tempo de vocês. Esse é o grande segredo. O dependente tem que perder. Senão, ele não vai buscar ajuda. Eu sou bem taxativo, uma maneira muito simples de a gente entender isso. O dependente químico, enquanto tiver um barranco para ele encostar aqui fora, ele não vai se tratar. Estou certo? Então, qual o barranco que o seu dependente está encostado? Boa pergunta, né? Mas alguém gostaria de fazer pergunta? Não? Isso. Cadê meu assistente? Ah, menino bom, gente. Boa noite, meu nome é Maria de Lourdes, eu sou amiga do Euler, que é voluntário na Casa de Caná, e a gente está vindo aqui pela primeira vez. Eu, meu pai, minha irmã e minha irmã. Porque nós temos um irmão que está com problemas sérios de alcoolismo e outros transtornos também. Então, meus pais moram em Carmópolis de Minas, mas eu moro em Belo Horizonte, e minha irmã em Betim. E a gente está procurando um apoio, ajuda, para estar ajudando o nosso irmão, que já esteve internado 1 mês em São Sebastião do Oeste, mas eles não, minha mãe simplesmente simplesmente se apavorou, né, e não deixou que ele ficasse lá. Então a gente agora, e como ele continua bebendo, não quer saber do tratamento, a gente está procurando ajuda, sabe? Então é a primeira vez que a gente está conhecendo, participando. Foi através do Euler que eu fiquei sabendo, que eu fiquei conhecendo essa comunidade terapêutica, sabe? Eu gostaria de fazer alguma pergunta? A dificuldade nossa lá em casa é com meus pais. A codependência deles é muito forte. Eu gostaria que você desse uma luz para eles, entendeu? Como eles devem lidar com meu irmão. É isso que eu quero. Meus pais... Já estão começando bem, né? A família toda junto. É interessante que a gente custa entender isso, que o problema nosso não é só do dependente. A família toda adoeceu. Nós somos codependentes. E o que é o codependente? O codependente é aquele que ficou viciado no outro. Nós ficamos viciados no dependente. Então o dependente fica 24 horas atrás da droga. O codependente, 24 horas atrás do dependente. O codependente tem certeza absoluta que vai salvar o dependente dele. Então fica protegendo o tempo inteiro o dependente. Se isso desse certo, o seu dependente já tinha saído da droga. Há muito tempo. Lá em casa foram 30 anos que nós fizemos isso. Protegendo o Nivaldo. De fazer supermercado. Eu me lembro, minha mãe tinha açougue, sacolão, comprava maçãzinha para os netos, pagava a conta de água, de luz. Né? O tempo inteiro nós ficamos montando negócio para Nivaldo e nada adiantou. Porque nós temos que entender que a dependência química é uma doença progressiva e de fins fatais. Se a gente não tomar decisão agora, prepara para enterrar seu filho antes da hora. Ou marido. Ou pai. Ou irmão. Porque a dependência
dependência é mais forte do que seu amor. Eu já vi fortunas indo para o ralo, com família pagando dívida do dependente. E cada vez que você paga a dívida do dependente, você sabe o que você ensina para o dependente? Que ele pode fazer mais dívida. E cada vez, e pior que você não ensina, não é só para o seu dependente, não. Você ensina para o traficante também. Com quem ele está pegando a droga. Você ensina para o dono do boteco. Que ele pode vender de novo, porque mamãe, papai, titia, vovó paga. Quantas vezes seu pai fez isto? Adiantou? Não adiantou. Então, meu irmão, por exemplo, minha família ficou protegendo meu irmão 30 anos. Resultado disso. Aí nós achamos, por exemplo, a época que ele arrumou uma namorada lá que é muito mais nova do que ele, lá em Montes Claros, ele resolveu casar. Ó. Minha família mobilizou toda, achando que casando, Nivaldo ia tomar jeito. Nós facilitamos tudo para ele casar. Né? E aí, em vez de melhorar, o que aconteceu? Piorou. Por quê? Aí tinha a esposa, eu nunca vi, sabe? Não tem ninguém mais fértil que dependente de droga. Vocês já perceberam isso? É impressionante. Foi um filho atrás do outro. Que Nivaldo fez. Quando nós assustamos, já tinha 3 meninos pequenos. Então, além de ter o problema de Nivaldo, ainda tinha o problema dos 3 meninos pequenos e a mulher falando no ouvido sem parar. E as mães, a gente fica sempre racionalizando. Eu me lembro uma certa vez que minha mãe falou assim comigo. Ah, Cláudio, Nivaldo tem razão de beber. Qualquer mulher que fala igual pobre na chuva do lado dele, aí eu ia beber. Aí eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu não entendo. Nivaldo bebia quando ele era solteiro. Por que a culpa é da mulher dele? Aliás, a mulher de dependente de álcool é uma santa, ou muito codependente. Para aguentar. Então, nós não temos outro caminho a não ser se tratar. Minha mãe ficou aqui 1 ano vindo nas reuniões, quando ela entrava no carro, ela ia xingando as outras mães daqui. Minha mãe ficava falando assim, que absurdo que aquelas mães estão falando na reunião. Uma mãe jamais é capaz de fazer isto. É mentira o que aquelas mães estão falando na reunião. Porque qual que é a visão que a gente tem de mãe? E agora de pai, né? Somos os provedores. Meus meninos são pobre coitado. Meu menino de 40 anos, eu tenho que cuidar dele. Meu menino de 50 anos, eu tenho que cuidar dele. Meu marido de 50 anos, eu tenho que cuidar dele. Porque nós achamos que nós somos melhores do que eles. O codependente, eu tenho um jornal, está lá no meu site. Se alguém interessar a ler, vai lá pesquisar, em vez de ficar pesquisando bobagem, vai lá entender a nossa doença. Foi a manchete da primeira página do jornal Criaste Vida. Codependência, brincando de ser Deus. Nós brincamos de ser Deus. Nós acreditamos que nós vamos resolver o problema de todo mundo. E o pior, nós somos igual um aspirador de pó. Quando a gente não tem problema nenhum, a gente vai atrás de um. Você já percebeu? O colega de trabalho começa a contar o problema dela para você. Os vizinhos tudo começam a trazer problema deles para nós. E o pior, nós pegamos para nós. Aí a gente fica com tanto de cruz dos outros e vamos adoecendo. Então, seu compromisso não é com a sobriedade do seu dependente. O seu compromisso é com sua sobriedade. Você tratar da sua doença. Nós não estamos aqui, não é por causa do nosso dependente.
Nós estamos aqui por causa da nossa codependência. A gente tem ilusão que está aqui por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa do meu pai, por causa do meu avô. Mentira. Nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós estamos sofrendo tanto com eles lá fora, que nós ficamos desesperados. Vimos que os nossos recursos, com o nosso carinho, com dar o dinheiro, com passar a mão na cabeça, fazer a sopinha quente, café sem açúcar, pagar as continhas dele, dar cartão de crédito, isso não adianta. Do mesmo jeito que não adianta você pegar o cabo de vassoura e quebrar nas costas dele. Porque tem codependentes que faz isso. Depois fica morrendo de culpa. Ah, meu Deus, eu acho que eu fui muito duro com ele. Né? E vai lá e fica paparicando ele de novo. O dependente químico, gente, é muito doido, sabe? Porque assim, enquanto ele vê que tem gente paparicando ele vai continuar usando drogas. Quando ele vê que não tem ninguém, você acredita que ele dá um jeito na vida dele? Eu falei que não ia falar muito, né? Estou falando. Perguntas? Então, vão se tratar, tá? Quanto mais a gente se tratar, melhor. Vão ler, vão assistir vídeo, vamos participar de muitas horas de reunião para a gente aprender a lidar com essa doença. E aprender a se tratar. Porque as atitudes, infelizmente, não tem uma receita de bolo. Você tem que fazer isso, isso e isso. Você sabe por quê? Porque tem que fazer, para quem está começando, não dá conta de fazer. Aliás, nos primeiros dias, eu me lembro minha irmã saía da reunião, nas primeiras reuniões, ela chegava para mim e disse: Cláudio, aquela reunião é um absurdo, porque o povo está tudo surtado, amor exigente. Eu cresci a vida inteira aprendendo na minha igreja que o amor é incondicional, não exige nada. De hora para outra, vocês vêm me falar de amor exigente. Então, quer dizer, e tem que dar esse nó mesmo aqui dentro. Porque nós temos que mudar os nossos paradigmas, as nossas crenças. E um dia eu cheguei para o Padre Oswaldo e falei com o Padre Oswaldo: Padre Oswaldo, sabe o que eu descobri? Que o amor de Deus é um amor exigente? O Padre Oswaldo olhou para mim assim, com aquela cara de interrogação: onde é que você viu isso? Deus me mostrou isso. Como assim? Aí eu explicando para o padre, né? A Bíblia. Eu falei assim: Jesus obriga alguém a segui-lo? Vocês já viram isso na Bíblia? A partir de agora você vai me acompanhar, viu? Eles fazem isso? Não. Mas se você não acompanhar Jesus, o que vai acontecer? Você vai sofrer as consequências. Agora, só que as mudanças que a gente precisa fazer, a gente tem que começar a se tratar. Um dos grandes erros, normalmente esses casos todos que nós temos, de internar 10 vezes, 15 vezes, interna, recai, interna, recai, interna, recai. Você sabe por que está acontecendo isso? Porque a família não está se tratando. Enquanto a gente não se tratar, nós não vamos resolver esse problema. Perguntas? Boa noite, família. Meu nome é Edvânia. Eu sou codependente do meu irmão, que está há 6 meses na fazenda. A pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: a nossa família, ela toda participa das reuniões, tem metade que já tem consciência que é codependente, e a outra metade, ela participa da reunião, mas, na verdade, assim, a nossa preocupação hoje não é nem com o dependente, porque ele está super bem. O nosso medo, na verdade, é como que ele vai lidar com a situação dos codependentes que estão aqui e não, com certeza, assim, até hoje não se trataram
E até na primeira visita a gente sentiu que meio que puxou ele um pouco para trás, entendeu? E como que a gente age? Como que a gente faz com essa metade dos codependentes que não querem tratamento? Estão de corpo, mas não estão de alma. Alguém gostaria de responder para ela? Alguém já passou por essa experiência aí? Ninguém? Só fala para mim que é a prática do amor exigente, porque essa aí... Aí. Bom, lembra do que eu falo na fazenda? Eu falo para os dependentes lá na fazenda, não conte com sua família para você ficar sóbrio. Porque sua família está muito mais doida do que vocês. Lembra disso? E eu falo isso com eles. Você sabe por quê? Porque depois de 9 meses de tratamento, o dependente sai da fazenda, espiritualmente mais forte do que nós, com noção de disciplina muito melhor do que na nossa, porque lá, ele, durante 9 meses, ele fez tratamento 24 horas por dia. Durante 9 meses. Nós, uma boa parte de nós codependentes, nós, principalmente depois que eles internam, a gente vem aqui para bater carimbo. Chega atrasado e fica olhando o relógio, doido para os carimbos ficar pronto, né? Para pegar o carimbo e rachar fora. Tem alguns codependentes que chegam nas reuniões tão cansados, mas tão cansados, que dormem na palestra do Cláudio. O meu consolo é que não é só na palestra do Cláudio. Dorme na reunião. Né? Então, o dependente, lá na fazenda, ele vai ter 9 meses de reunião de AA, ele vai ter um curso de prevenção de recaída, onde ele estabelece as estratégias para lidar com essa família maluca, certo? Ele tem o FTI, vocês sabem o que é FTI? É um trabalho que o padre Marcos faz lá. Quer explicar o que é? FTI é felicidade do trabalho anterior. Explica como é que foi. Aqui. Boa noite, família. Meu nome é Leandro e eu tive o privilégio de ficar 9 meses lá na fazenda. Eu terminei o meu processo dia 21 de dezembro. E falando do FTI, que o Cláudio citou, FTI é a sigla de Felicidade Trabalho Interior. Né? E entre umas coisas que o FTI cita, respondendo à sua pergunta, é que a gente aprende que a sobriedade é simplesmente a responsabilidade total é nossa. Né? A gente não depende de ninguém para ficar sóbrio. Então, se tem metade da sua família tratando e outra metade não, o dependente ele não tem que estar preocupado com isso. Né? Porque ninguém pode querer a sobriedade dele a não ser ele. Né? Então, é muito bom, é um apoio incondicional, sem palavras, você ter sua família te dando todo o apoio, te dando toda a estrutura. Mas ele não pode depender da família para ficar sóbrio. É isso que eu gostaria de falar. Você quer aproveitar e contar um pouco da sua experiência aí, da sua família? Sua família adora encontrar. Aproveita e embala e conta um pouco da sua experiência. Eu, na verdade, eu internei não foi por minha conta, né? Foi por conta da minha família, que eu estava fazendo eles sofrerem muito. Então, aí eu achei que eu tinha que dar um basta nisso. Eu acabei internando. E lá dentro eu descobri que eu estava lá dentro era por mim mesmo, né? Pelo meu amor próprio, porque somente assim eu conseguiria fazer os outros ao meu redor felizes. Então, eu busquei minha sobriedade, cavei ela com as mãos, né? E graças a Deus estou começando agora e espero que seja pro resto da minha vida. Porque ficar sóbrio é muito bom. É bom mesmo.
É isso. O melhor barato, né? É doido demais ficar só. É isso aí. A família tem que detonar os barracos todos, né, Leandro? Olha, eu tenho 28 anos que eu trabalho na fazenda de Caná. Até hoje eu nunca vi um dependente de droga que foi para a fazenda que tinha mordomia aqui fora. E que ficou os 9 meses. Todos que vão para a fazenda é porque estão perdendo as coisas aqui fora. E eu não estou falando isso sozinho, não. O AA fala isto há 85 anos. O NA fala isso há quase 60 anos, no mundo inteiro. Ou seja, o dependente químico só vai buscar tratamento se ele chegar no fundo do poço. Então, na verdade, o que nós temos que fazer? Nós temos que levantar o fundo do poço dele. Para ele aceitar o tratamento ainda jovem, saudável, né? Porque se a família fica protegendo o dependente químico, ele vai cada vez ficar pior. Infelizmente, olha, todos que eu vi que nós perdemos para a droga, foi porque a família não conseguiu colocar limites. A família foi protegendo, até morrer de acidente, até morrer de overdose, até morrer assassinado. E às vezes overdose com o dinheiro da família. A nossa doença é tão maluca, mas tão maluca, que a gente paga o traficante com medo do traficante matar o nosso filho. Mas a gente não tem medo de dar R$200 para o nosso filho e ele ficar a noite inteira usando cocaína e ter overdose e morrer com o nosso dinheiro. Olha que incoerência mais maluca. O macete. Todos nós temos que conhecer o ponto fraco do nosso dependente. Certo? Enquanto você não pegar no ponto fraco do dependente, ele vai escorregar igual o quiabo do tratamento. Agora, se você atingir o ponto fraco dele, ele junta as trouxas e vai se tratar. Macete para vocês. O dependente químico que é casado, o ponto fraco dele é perder a esposa e os filhos por causa da droga. Foi o caso do meu irmão. Eu descobri o ponto fraco do Nivaldo no boteco. Ele estava tomando a pinga com Coca-Cola, ou com cunhaque, não sei, e eu tomando minha Coca-Cola. Aí Nivaldo vai e solta para mim: a coisa mais importante que existe na minha vida são meus filhos. Aí eu virei: epa! Descobri. Se Nivaldo sentir que está perdendo os filhos por causa da bebida, ele vai ter motivação para se tratar. Cheguei para Nivaldo, conversei com minha família inteira concordou, porque minha família inteira não, uma parte dela. Uma parte fez tratamento e outra parte não fez. A turma que não fez, eu larguei para lá, nem dava notícia de Nivaldo. Irmã minha que ligava para mim: e aí, como é que está Nivaldo? Você quer ter notícia de Nivaldo? Tem reunião hoje à noite. Porque quando você faz isso, você vai separar o joio do trigo. Certo? Você vai separar aqueles que realmente estão interessados em ajudar e aqueles que estão querendo fazer fofoca. Porque toda família tem, tá? Vocês estão rindo aí, né? Já estão... vocês estão diagnosticando aí quem está interessado realmente e os fofoqueiros. Meu assistente! Cadê meu assistente? Quando eu fiz a pergunta, não é no sentido de falar assim, eles não estão interessados. Eles estão... Nem eles. Na verdade, é porque eu não queria expor, é o meu pai. Entendeu? Ele está tão codependente que ele não tem noção de que ele não está ajudando. Entendeu? Não é que ele não está interessado, muito pelo contrário. Tanto é que a gente é super participativo e tudo.
Mas o problema é a codependência dele é tão grande que ele não consegue entender que ele precisa se tratar. Então, é isso que eu estou falando. Não é falta de interesse, não é... Entenderam? Nós somos irmãs, né? Então, eu vou ser mais direta. Eu acho assim, já que a gente está fazendo um tratamento, eu acho que a gente não tem que ficar muito velando as coisas também, né? A gente imaginava, quando meu irmão começou, né, a ficar muito dependente, e o meu pai começou a beber, que ele bebia para poder fugir da realidade, né? Quando meu irmão ele aceitou fazer o tratamento, e a gente começou a vir nas reuniões, no início meu pai continuava bebendo, né? Mas a partir dos dias que ele foi vindo nas reuniões, ele não falta nem um dia, ele vem todos os dias. Ele só não está vindo hoje porque ele está com conjuntivite. Ele pediu para avisar, avisa seu Geraldo que eu não estou bem. Né? Porque nós todos estamos, né? Ele vem todos os dias. E a nossa dificuldade é que, faltando 3 semanas, ele tinha parado de beber. Parou totalmente por conta própria. Faltando 3 semanas para o meu irmão fazer a primeira visita, ele teve as recaídas dele. Né? Graças a Deus, meu pai bebe, mas ele não dá problema. A gente com relação, fica agressivo, a gente não tem esse tipo de problema com ele. Né? Como ele já está mais velho, ele toma 2, 3, ele já está baqueado. Né? E a gente ficou muito preocupado como seria a reação do meu irmão com tudo isso. Essa é a nossa grande preocupação. E aí a gente começou até a se questionar o porquê que ele está voltando a beber desse jeito. Né? A gente até começou a falar assim, então você não vai poder mais ir na reunião. Né? E a gente fica na dúvida, continua deixando ele vir, como a gente age com relação a isso. Né? Porque quando ele veio, o João ele ficou muito chateado também, entendeu? Porque ele viu ele nesse estado. Então a gente não está sabendo como agir. Vocês podem convidar ele a participar da reunião dos dependentes. Né? Porque se ele não aceitar, ele não para de beber. E na idade dele, qualquer coisinha que bebe é um estrago que faz. Né? E não tem problema, você está vindo nas reuniões, porque cada um tem seu tempo. Uns vão aprender isso muito rápido. Eu aprendi na primeira reunião. Eu lembro da primeira reunião, quando terminou a reunião, eu falei com outro irmão meu. Paulinho. Eu descobri com essa reunião que nós estávamos matando Nivaldo e não sabia. Você tem que descobrir isso rápido. Sabe por quê? Porque a gente não tem muito tempo. Porque quando a gente chega numa reunião do Caná, com raríssimas exceções, nós interferimos lá no início da dependência. Então, quando a gente chega aqui, nós já esgotamos todos os nossos recursos lá fora. Já passamos por um tanto de igreja, já fomos um tanto de centro espírita. Minha mãe passou por tudo. Eu costumava dizer que minha mãe passou por todas as igrejas evangélicas, por todos os centros espíritas, por todos os santos da igreja católica, procurando ajuda para Nivaldo. Mas ela nunca perdeu a fé. Eu acho que foi de tanta oração, que um dia Deus mostrou a família de Caná. Então, quando a gente encontra uma casa, graças a Deus que não é só a família de Caná, tem um Amor de Gente, tem o Alanon, né? Tem muitos grupos hoje, muitas comunidades terapêuticas para ajudar essa família, tem o Naranon. Então, agora a gente tem que entrar de cabeça, e não adianta ficar só participando das reuniões, não. A gente tem que estudar também. Quando eu encontrei a família de Caná, eu comecei a comer livros sobre a dependência. Inclusive, a primeira cartilha que eu fiz, que está ali, sobre o alcoolismo, eu escrevi ela uns 28 anos atrás. Foi a primeira cartilha que eu lancei. Que eu fui estudar e resolvi simplificar os livros, porque eu sabia que o brasileiro não gosta de ler. E aí, porque se a gente vir nas reuniões e não ler nada, é a mesma coisa você ir para a faculdade, só assistir aula e não estudar nada em casa. É a mesma coisa. Então, quanto tempo que você está se dedicando ao seu tratamento? Aí cada um faz a sua pergunta para você mesmo.
Será que você está vindo aqui só para ter cartão? Igual alguns funcionários públicos. Eu ia falar de todos, mas eu ia ter problema aqui com o funcionário público que está aqui, né? Mais alguma pergunta? Se quiser mandar, quem tiver com vergonha, pode mandar pelo WhatsApp. Nossa. Amanhã não vai precisar jogar bola. Boa noite, família. Meu nome é Maria de Lourdes. Já tem 1 ano e meio que eu estou aqui na família de Caná. E sou codependente, né? E muito grande. Aqui é que eu estou encontrando a força para trabalhar, né? Essa codependência que ainda está muito balançada, ainda não está perfeita. Eu acho que eu vou levar uns 20 anos, né, Cláudio, para chegar até lá, né? Acredito eu. E, assim, e também tem esse problema que todo mundo tem de não ter ajuda da família. Né? Eu tenho os adictos também na minha família que colaboram, né, para ele, tem colaborado muito nesses últimos dias. E, então, assim, eu não deixo de vir às reuniões, e meu marido, meu esposo, né, não quer também continuar vindo. Eu estou vindo sozinha, porque eu preciso, né, essa parte aí é minha, eu tenho que fazer para mim. Né? E ele, eu estou deixando ele lá de lado, viver da maneira que ele quer viver, né? Que ele escolheu. E, então, assim, meu esposo está revoltado, não quer participar das reuniões, mas eu não perco nem aqui, nem lá no Barreiro. Então, eu falo assim, primeiro é Deus, né, na vida da gente, que a gente não pode perder essa esperança. E a família de Caná, que eu conheci, que é maravilhosa, né? E que eu faço parte também do encontro de casais que eu fiz ano passado, né, também. Isso também me fortaleceu muito, né? Pena que meu esposo, não, nas reuniões ele vai, dos encontros de casais, mas aqui ele não quer vir. E o meu, né, o meu dependente não quer vir em nada, ele não quer participar de nada, reunião nenhuma, nem a nem a Ananon, nem nada, ele quer participar de nada. Tudo que você propõe, ele não quer, e ele já está bem, está lá bebendo. Fazer o quê, né? Não tem outro jeito. O que eu encontro a força é em Deus e aqui na família de Caná. Boa noite, família. Boa noite. Eu sou Matildes. Não tem como não falar já te falo da codependência, mas não tem como não falar, né? Eu sou mãe do Ademir, que passou pela fazenda há 5 anos, vai fazer 6 anos esse ano, e graças ao poder de Deus, ele continua sóbrio, né? E inclusive, de ontem para hoje, ele passou na fazenda fazendo um retiro espiritual. Fiquei muito feliz. Só que essa reunião de hoje, que eu caí nas graças de vir, me tirou de um conto de vigário que eu ia cair. Porque meu filho mais novo está na dependência e está no fundo do poço, ele mora sozinho. E eu fui na casa dele esses dias e é de ficar apavorada. A diferença dele de morador de rua, porque ele ainda mora num apartamento. Então, eu ia cair nesse conto que ele me pediu dinheiro emprestado. E eu estava quase cedendo emprestar dinheiro. Ele ganha bem, ele é professor de universidade e me pediu dinheiro emprestado. Olha bem para vocês verem, apesar de que os pagamentos estão atrasando, mas não é desculpa, porque ele ganha bem. E eu ia cair nesse conto de vigário. E graças a Deus e a Natália, eu estou aqui hoje. E eu não vou arrumar esse dinheiro para ele, porque ele não quer aceitar tratamento de reuniões, nem de AA, nem daqui, nem de canil. Diz que vai no psiquiatra. Você vai
como é que fala? É substituir uma dependência. Porque o remédio, você vai ficar dependente do remédio. E ele também não tem muita fé. Então, eu sou muito grata por estar aqui hoje, Cláudia. Eu te admiro muito e tenho todos os seus livros, eu acho. Não sei o último qual que você tem. Tá bom? E muito grata mesmo. Isso. Provavelmente em Lafayette tem também o Alanon, para a senhora se tratar também no Alanon. Boa deve ter Amor Exigente. Tem, começa a frequentar lá. É uma coisa importante, né? Nós vimos dois exemplos, né, opostos. Então nós vimos um caso de um dependente que foi para a fazenda. Ele chegou a ficar uns 9 meses? Não, né? 6 meses, tomou o chá de jatobão, né? Voltou. Normalmente eles voltam por causa da fragilidade da família. Mas ele tinha certeza que alguém ia acolher ele se ele saísse antes. Porque se lá na fazenda, quando ele resolve vir embora, se a família vai assim, então procure um lugar para você morar, porque comigo você não vai morar. Aí vai encostar num aeroporto. Né? Ele vai encostar em alguém. Você já percebeu como é que o dependente químico é folgado? Você dá a mão, ele quer o braço. Você dá o braço. Arrebentou com você, Leandro? Eu já estava todo delicado para falar aqui que você está aqui, ela foi. Mas isso nativa. Isso nativa. Isso faz parte da doença deles. Né? Então, se você der moleza para ele, ele vai encostar de novo em você. E nas visitas da família, eles vão testar a família o tempo inteiro. Isso é inconsciente, eles nem fazem isso de maneira consciente, não. Ele vai jogar verde para colher maduro. Quer um exemplo? O Leandro já deve ter visto isso lá, e às vezes até ele já fez. A família chega toda empolgada, toda feliz, né? Passa a noite inteira fazendo a lasanha, né? E algumas mães passam a noite inteira no banheiro, tem diarreia, e na véspera da visita. Vai desesperado, chega lá, o bonitão está lá bonito mesmo, né? Corado, tomou sol, malhou na academia, incha boi, né? E aí ele vira assim, não, mãe, aqui está muito bom, estou bem consciente, né? Eu acho que eu não preciso ficar mais os 9 meses, não. Esses 3 meses, eu estou bem consciente que está na hora de eu começar a retomar minha vida lá fora. Se a família... É mesmo, meu filho? Você acha que você dá conta? As esposas dão nada para fazer isso. Fica morrendo de saudade do maridão. Eu prefiro ir lá. Aí a família vai, baqueia, né? Ele percebe que a família vacilou. Tem um caso aqui que eu sempre conto na minha palavra. Não vou contar não. Você já está enjoado desse caso. O outro caso, eu lembro do Ademir, uma pessoa fantástica, né? Ficou os 9 meses, deu continuidade no tratamento aqui fora, está fazendo o 12º passo. Tem um vídeo meu que eu gosto muito, e eu fico triste porque está tendo pouca visualização esse vídeo. E que é fundamental a gente entender isso. Depois vocês procuram no meu canal lá, para vocês escutar no mínimo umas 10 vezes, e manda para o pessoal que não está querendo se tratar. Chama Não Invente a Roda. Porque quando o dependente químico
resolve fazer o tratamento do jeito dele, ele está inventando a roda. Quando a família resolve fazer o tratamento dela do jeito dela, está inventando a roda do tratamento. Ou seja, nós agimos dessa maneira por causa do nosso orgulho. Porque nós não temos humildade de reconhecer que do nosso jeito foi um fracasso. Nós insistimos querer fazer do meu jeito. O dependente faz isso e a família também faz isso. Você sabe como é que a família faz? Quando recebe a Bíblia, né, é uma cerimônia linda e maravilhosa. Né? Chega lá, o dependente vai falar assim: bom, eu queria agradecer ao Padre Oswaldo, ao Robertino, né? E vai falando todo mundo que ajudou, de vez em quando lembra dos psicólogos, né? E o psicólogo nessa hora é o último a ser lembrado. Agradecer minha família, meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, meu cachorro, né? Agradece todo mundo. Aí a família chega e fala a mesma coisa. De vez em quando lembra dos psicólogos que lhe dão palestra aqui, né? E aí, depois que recebe a Bíblia, você resolve inventar a roda do seu tratamento. Você para de vir nas reuniões do Caná, você para de vir, o dependente para de ir nas reuniões do Caná, para de ir nas reuniões do A, para de ir nas reuniões do NA, e aí não vai funcionar. A roda do tratamento já foi inventada. O amor exigente surgiu em 1970. Espalhou grupo em várias partes do mundo. O AA tem 85 anos. O NA tem 50 e quantos anos? Quem sabe? Quase 60 anos. Será que está todo mundo errado? E você que está certo? Então temos que ter humildade. Epa, o que eu tenho que fazer para sair da minha codependência? O que você está fazendo? Porque você tem que vir para tratar de você. Você não tem que vir aqui para tratar do seu filho, para tratar do seu marido, para tratar do seu pai, para tratar do seu cachorro. Você tem que vir para tratar de você. O Leandro falou muito bem. Se o dependente químico quiser morrer na droga, nem Jesus Cristo tira ele da droga. Vai ser nós? Vai? Porque Deus deu livre-arbítrio ao homem. Agora, o que a gente não pode é morrer junto com eles. Então, dona Lourdes, parabéns, a senhora está continuando aqui com a gente. Né? A senhora tem que estar aqui pela senhora, cuidar da senhora, com esse sorriso lindo que a senhora tem. Né? Ajudar outras famílias com o seu depoimento. E estou falando demais, ainda tem alguns minutos para perguntas. Os times estão tímidos até para mandar mensagem. Se ele não quiser, não pode não. Mas Jesus pode fazer tudo. Tem certeza que Jesus não pode fazer nada? Não. Se você não quiser, Jesus não pode fazer nada por você. Sabe o que Jesus deixa? Você sofrer as consequências. Certo? Porque tem até um artista plástico lá na Itália que ele fez um quadro. O quadro dele é uma porta. Certo? E uma porta que Jesus está batendo na porta. Deixa eu só terminar o quadro. E esse quadro, o artista plástico, não colocou a maçaneta do lado de fora. Jesus está batendo na porta e tem uma pessoa lá dentro. Aí todo mundo que vê o quadro vai chamar a atenção. Os quadros não estão completos não, está faltando a maçaneta. Mas o que o artista plástico quis dizer para isso? Se você não abrir a porta, Deus não entra.
E não serve não é só para o dependente químico, não, para nós codependente também. Se você não abrir a porta, Deus não entra, porque Ele deixou o livre-arbítrio ao homem. Mas seu irmão, igual no caso do seu irmão, você, sua mãe, tudo correu atrás. Mas com a sua fé, com a fé da sua mãe, das outras pessoas, o Divino Espírito Santo tocou no coração dele. Isso. Porque eu acho assim, que eu creio, eu tenho muita fé em Nossa Senhora Aparecida e em Jesus Cristo. Isso. Ele me deu um dom do Espírito Santo para meu esposo hoje estar aqui. Mas eu acho assim que a fé remove qualquer montanha. Mas a montanha do livre-arbítrio meu irmão abriu o coração, abriu a porta. Porque a família, eu já cansei de ver isso aqui, a família faz tudo certo. Tudo certo. Eu me lembro de um caso que me marcou muito. O pai era um superintendente de um banco. Certo? E ele começou a participar das reuniões, era voluntário, era um estudioso da codependência. Ele se tratou muito bem, pôs tudo em prática. O filho dele chegou a ir para a fazenda se internar. Eu nunca esqueci dessa reunião. O pai chegou na reunião e leu a carta que o filho escreveu para o pai. Todo mundo do grupo chorou. O garoto era um poeta, elogiando o pai. Esse filho não deu conta de ficar na fazenda, saiu, virou morador de rua. O pai fez tudo conforme o amor exigente orienta. O filho preferiu morar na rua. Um dia ele me contou chorando que estava tendo uma festa de final de ano do banco. Estava todos os colegas dele, e olha que ele era superintendente do banco. E o filho dele bateu lá na porta. O pai pegou ele, levou ele lá dentro, apresentou ele estava igual mendigo, todo sujo. Apresentou ele para todos os colegas de trabalho. Esse aqui é meu filho. Ele não aceitou se tratar. Por isso que ele está nesse estado. Deu comida para ele lá e falou com ele: meu filho, o dia que você quiser se tratar, você me procura. Esse filho encheu a pança e foi para a rua. Se o dependente de drogas não aceitar Jesus, as orações, aí eu concordo com você. As orações é Jesus batendo na porta. Batendo na porta. Vai batendo, vai esmurrando, mas arrombar a porta ele não arromba. Mas tem um milagre, né? Isso. Aí uma hora, você sabe como é que ele arromba? Deixando você sofrer. Né? Por isso que às vezes, quando a gente vê a história dos santos da Igreja Católica, a grande maioria deles chegou no fundo do poço também. Se você pega a história de São Francisco de Assis era um alcoólatra, Santo Antônio também, Santo Agostinho também. E num determinado momento, com o sofrimento deles, eles abriram a porta, aí o milagre acontece. É o milagre do Caná. Né? Se o Leandro contar para nós aqui, o que ele já aprontou na droga, vocês não vão acreditar que ele está aqui. Vocês vão achar que é mentira dele. Estou falando demais. Vocês têm que corrigir, colocar limite em mim. Nós estamos falando em santo. Foi em setembro. Eu fui fazer um passeio com meu filho em Aparecida do Norte. Eu fui caladinha. Aí quando chegou na igreja, quando chegou na imagem dela, eu virei para ele e falei: Guilherme, você não me pertence mais. Você não é meu filho mais, que eu não quero você como filho. Você, a partir de hoje, você é filho de Nossa Senhora Aparecida. Então, você vai agir de acordo com sua mãe agora, que é ela. No outro mês, ele procurou o tratamento. Foi um milagre.
Ele abriu a porta. Aproveita que nosso tempo está acabando. É só fazer uma observação que você falou. Meu irmão mais velho, ele começou a usar droga com 13, 14 anos, eu ainda era criança. E desde que ele começou a usar drogas, eu vejo minha família inteira em oração, minha mãe, meu pai, eu, meu irmão, a gente também, desde pequeno, o outro irmão, a gente aprendeu a lidar com essa situação, minha avó, todo mundo fazendo oração. Até hoje, o meu irmão mais velho, ele está com 39 anos, ele está dependente desde os 13, 14. A oração, nossa, não mudou ele, porque igual o Cláudio falou, ele precisa, ele abrir as portas para Jesus. Eu até acredito no milagre, mas eu acho que enquanto a gente estiver rezando todo mundo sozinho, sem ele do nosso lado, para buscar ajuda para ele, ele não vai recuperar. Mais alguém? Isso é importante a gente entender isso, gente. As orações eu creio que são livramento. É. Está livrando ele de muita coisa. E tem um detalhe, às vezes, tá? Às vezes, a religião, a oração, por isso que a própria palavra já tem duas palavras em uma só, orar e agir. Eu vou terminar a nossa fala contando uma historinha de um homem que tinha muita fé. Havia um homem que tinha muita fé e ele estava na igreja, aí teve uma tromba d'água, o rio transbordou e encheu o lugarejo todo de água, e ele conseguiu subir, ficou agarrado na cruz da igreja, e ele ficou lá assim, não que eu tenho muita fé que Jesus vai vir me salvar. Aí passou um barco, né, de um morador, vamos embora, não preciso de vocês não, que Jesus vai vir me salvar. Aí o morador foi embora, ele agarrado na cruz lá da igreja. E o rei está enchendo, né? Aí passou uma boia do corpo de bombeiro, chamando ele, como ele tinha muita fé, ele virou e falou assim, não, pode ir embora que Jesus vai vir me salvar. Aí depois veio um helicóptero, jogou a escada para ele, desceu o bombeiro para pegar ele, e falou assim, não, pode ir embora que Jesus vai me salvar. Engolindo a água, né? Até que ele morreu. Aí chegou no céu, como ele tinha muita fé, né? Chegou no céu, revoltado com Jesus. Como é que você me deixa morrer afogado daquele jeito? Aí Jesus olha para ele, uai, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui não. Eu mandei o seu vizinho lá te buscar. Eu mandei o bombeiro lá te buscar. Eu mandei o bombeiro de helicóptero para ir lá te buscar. Então, muitas vezes, a fé, se ela não for bem compreendida, deixa a gente numa posição de imobilizados. Porque a fé verdadeira vai te mover para uma ação. Aquela fé que deixa você só lá na igreja, eu já escrevi sobre isso. Eu escrevi um texto que deu muita polêmica na época, Viciados em Religião. Lembra dele? Nossa, hora antiga, hein? Porque eu falo exatamente isso, porque a fé verdadeira, você fica atento aos sinais. Eu não tenho dúvida que todos nós encontramos o Caná por causa da nossa fé. Mas nós tivemos a sensibilidade de perceber que só com as minhas orações lá na igreja não estava sendo suficiente. Eu me lembro de um certo pastor que tomou uma facada na hora do culto. Né? E esse pastor cura todo mundo em 3 minutos. Né? Jesus Cristo vira estagiário perto dele. Mas na hora que ele tomou a facada,
que eles fizeram, de segurança? Levaram ele para onde? Para o hospital. Imagina se ele recusa, sangue jorrando para tudo quanto é lado, né? E, não vou não, vou ficar aqui. A gente tem que entender que a ciência também é um dom de Deus. Por exemplo, eu vejo isso no meu consultório. Quantas pessoas que eu conheço que é de fé, fala assim, meu psicólogo é Jesus. Não vai no psicólogo. E aí, muitas vezes, ela está fundada na depressão, fundada na ansiedade, e Jesus não está resolvendo, porque ela não está atenta ao barquinho que está passando para salvar ela. Vocês estão me compreendendo? Nós fizemos isso em relação à dependência química. A gente tem que entender que a dependência química é uma doença que tem o aspecto físico, que o álcool destruiu, a droga destruiu o corpo físico, que precisa ser olhado. O aspecto emocional, que a autoestima do dependente químico acabou. Ele sofre de ansiedade, ele sofre de depressão, ele não acredita nele, ele não tem amor próprio. Ele é uma dependência psíquica, porque a mente dele só pensa trem errado. Estou errado? Na doença, ele só fica matutando como é que vai dar tumé na mãe, no pai, na tia, na mulher. Por quê? A doença, ele ficou tão obcecado que ele quer a próxima dose. Ele passa por cima de tudo e de todos para ir atrás da próxima dose. Então, mentalmente, ele adoeceu. E ele também adoeceu espiritualmente. Então, o tratamento tem que levar em consideração tudo isso. Infelizmente, tem algumas comunidades terapêuticas, que não são comunidades terapêuticas, que acreditam que vai tirar um dependente químico com oração de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Desconsidera a ciência. Tem alguns dependentes químicos que, se não tomar medicação lá na fazenda, por exemplo, o dependente de álcool, que ficou 30 anos bebendo, se ele não tomar medicação nos primeiros meses, ele pode morrer na crise de abstinência. Se ele não tomar uma vitamina porque estão desnutridos, ele pode ter um problema grave de saúde lá dentro. Então, as pessoas que pegam um morador de rua e colocam numa comunidade terapêutica que não é comunidade terapêutica, são irresponsáveis. Que não fazem esse processo todo que nós fazemos. E a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque no desespero nosso, da nossa doença, a gente quer internar no primeiro lugar que aparece. Aí você interna num lugar terrível. Aí o cara sai de lá, fica traumatizado com a internação, porque ele acha que toda internação é aquilo ali. Você convencer ele que existe uma comunidade terapêutica que é diferente disso, é um Deus nos acuda. Acho que não é só vocês que passaram por isso, não. Tem mais gente aqui. Então você tem que olhar com critérios. Por exemplo, o dependente fica olhando, a primeira coisa que ele olha é quantos meses lá? 9 meses? Tem jeito de arrumar uma que é só 3 meses, não? E a gente começa a fazer as nossas continhas, né? Porque a maioria das famílias, quando chega numa comunidade terapêutica, já está todo mundo falido, porque o dependente de droga rapou até o tacho das reservas que a gente tinha lá no cartão de crédito, estourou tudo, né? Aí a gente fica, nossa, só 3 meses, lá é só R$500, vai ser 1.500. Lá no Caná é um salário mínimo, 9 meses, vai ficar muito mais caro, então vou para o mais barato. O mais barato que às vezes não tem nem onde comer. O mais barato que não tem psicólogo, que não tem grupo de AA, que não tem a estrutura do Caná. Vai adiantar você fazer isso?
Então nós temos que começar a investir no tratamento e não na doença. Investir no tratamento é você investir, alguns casos tem que tomar medicação, porque a família ficou tão doida, mas tão doida que não consegue nem dormir mais. Né? Investir horas e mais horas de grupos de apoio. Investir horas e horas de leitura. Ah, mas eu não gosto de ler. Aprende. Começa a ler uma página. Tem texto meu aqui que você gasta 2 minutos para ler. Se todo dia você ler um texto, você vai aprender coisas de 20 anos que está aqui, 28 anos que está aqui. Você não vai aprender numa reunião. E graças a Deus que não é só meu livro. Tem um livro do Padre Oswaldo, tem um livro do Amor Exigente, tem um livro Codependência Nunca Mais. Tem muita coisa para a gente estudar e trabalhar. Tem um jornal Criatividade que é de graça. Eu falei que na quinta-feira que eu vim na reunião, que eu fico muito triste, que eu vejo 4 grupos aqui de familiares com problema, cada um maior do que o outro. Passam aqui, quando eu chego aqui, não tem nenhum, o jornal continua do mesmo jeito. Vocês não levam, nem de graça. Que mundo que vocês estão? Nós temos que entender que nós estamos diante de uma doença gravíssima, que é a dependência e a codependência. E que, para mim, essas 2 doenças são as que mais matam no mundo. E o pior, eu vou escrever um texto que chama Doideira de Psicólogo, o polvo. Né? O polvo, não sei por que vem um tem na minha cabeça que não sei de onde que vem. Né? Porque a droga é um polvo, que tem um tanto de braço. Tá? Que vai tendo reflexo de tudo quanto é lado. Por exemplo, recentemente eu descobri um lado da dependência química, um braço da droga. Eu sou voluntário num grupo de apoio à adoção e eu comecei a perceber lá que a grande maioria das crianças e adolescentes que estão abrigados, seus pais são dependentes de drogas. Tem 44 mil jovens, adolescentes, crianças, adolescentes e jovens abrigados no Brasil, filhos de pais dependentes de álcool e de outras drogas. É um braço da sequela da dependência química. Crianças que são abusadas sexualmente, crianças que são espancadas, que sofreram tanto que a justiça tem que ir lá e tirar os meninos da presença desses pais. Tem a sequela do crime, né? Tem a sequela da marginalidade, tem as sequelas físicas, as sequelas de tantas famílias sendo destruídas, casamentos desfeitos por causa da droga. E a gente parece que a gente fica fantasiando. Se você não entrar de cabeça no tratamento, infelizmente a sua doença vai cada vez ficar pior. Desculpa a minha sinceridade, mas eu tinha que falar isso com vocês. Nosso tempo está acabando, né? Bom, eu agradeço quem participou. Com certeza enriqueceu muito. A experiência do WhatsApp não vai ter mais, porque ninguém mandou. Certo? Eu fui dar oportunidade para os tímidos. Ninguém levou em consideração. Né? Foi? Mas eu tenho certeza que tinha gente aqui doida para falar e não falou. Tem ou não tem? Valeu a experiência? Valeu. Podemos fazer isso de vez em quando? Pergunta? Oi? Mas só pode me acompanhar pelo canal do YouTube. Tá? Eu tenho uma paciente que eu estou atendendo ela nos Estados Unidos. Tem no jornal Criar-te Vida, o canal da sobriedade. Lá tem. Você que está nos ouvindo através do YouTube, gostaria de agradecer a sua presença aí, nos escutando até agora. E se você gostou,
dessa palestra, desse vídeo, dá um joinha aí, assine o nosso canal, acompanhe e compartilhe isso com o maior número possível de pessoas. Infelizmente, tem milhares de pessoas que precisam de escutar o que nós falamos aqui. Milhares de 24 horas para todos nós. Muita sobriedade e muita paz. Muito obrigado.